A paz, meus irmãos, estamos de volta para darmos continuidade no estudo que estamos fazendo do livro de Gênesis. Hoje nós vamos refletir no capítulo 36, onde o protagonista será o Esaú, ou a genealogia do Esaú, né? Eu vou ler apenas os versículos do 1 ao 7, tá bom? Diz assim: E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, a Ada, filha de Elom, o Eteu, e a Aolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, o Eveu, e a Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote, e Ada teve de Esaú a Elifaz, e Basemate teve a Reuel. E a Aolibama deu à luz a Jeús, Jalão e Coré. Estes são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, e todos os seus animais, e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Bom, antes de entrarmos no texto, eu gostaria de falar um pouco sobre genealogia. A origem dessa palavra, genealogia, é grega, né? Gênea mais logos. Gênea se refere à genética, ao nascimento, à origem dos antepassados. E logos, ou logia, né? Fala de estudo. Então, genealogia é o estudo das gerações passadas, dos ancestrais. Mas por que é importante estudarmos sobre as genealogias? Porque elas nos mostram que existe um Deus que conhece cada ser humano na face da terra, né? Desde Adão até o último que nascer no milênio, bom ou mal, espiritual ou não espiritual, e não somente o nome, mas também o endereço e tudo o que cada um fez no passado, está fazendo atualmente e fará no futuro, né? Temos exemplos bíblicos disso, né? Deus disse para o Ananias em Atos capítulo 9, versículos do 10 ao 12, Ananias, levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Percebe, irmãos? Deus sabia não somente o nome do Ananias, mas também do dono da casa, do Saulo, o endereço que ele estava, o que ele estava fazendo naquele exato momento. E até a visão que ele teve, Deus conhecia. Deus sabia tudo. Impressionante, né? Também em Atos capítulo 10, versículos 5 e 6, Deus disse através do seu mensageiro para o centurião Cornélio, Cornélio, envia alguns homens a uma cidade chamada Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Olha, irmãos, até o sobrenome, né? Este está hospedado com um certo Simão Curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então, meus irmãos, Deus sabe tudo acerca de mim e de você também. E o mais importante não é nem tanto que Deus nos chama pelo nosso nome atual, mas que o nosso novo nome está escrito no livro da vida, né? Como assim, irmão? Novo nome? Isso mesmo, né? Jesus dará um novo nome a todo aquele que vencer. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. E eu acredito que é esse novo nome que vamos receber que já está escrito no livro da vida. Então, meus irmãos, não se preocupe se você recebeu um nome com um significado esquisito, voltado para alguma entidade pagã ou algo do tipo, né? Porque naquele grande dia você receberá um novo nome dado pelo próprio Deus. Então, meus irmãos, não ignore, não menospreze as genealogias, né? Elas podem até parecer um deserto sem água, uma pedra, uma rocha, mas a gente não pode se esquecer que mesmo no deserto, Deus fez surgir uma fonte de água para Agar, né? E outra vez, no deserto, de uma rocha, Deus fez jorrar água para saciar a sede de mais de 600 mil pessoas. E se você beber dessa água que Jesus dá através da sua palavra, através dessa genealogia de Esaú, essa água se fará em você uma fonte a jorrar para a vida eterna, porque ela também é a palavra de Deus, né? É a palavra de vida eterna. Irmãos, Paulo disse em Romanos, capítulo 15, versículo 4, que tudo que antes foi escrito é para o nosso ensino, né? E tudo é tudo, inclusive as genealogias.
O segredo, irmãos, o segredo é meditar nelas em oração. Não somente ler, mas meditar em oração, em espírito, e aí sim o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Eu gosto de pegar o exemplo da oração de Jabes, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Irmãos, em meio a um deserto entre aspas, né? De 43 versículos, com nomes estranhos e de difíceis pronúncias, que vinha desde o capítulo 1, começando por Adão, em apenas 2 versículos, o 9 e o 10, estava essa fonte de água chamada oração de Jabes. E dessa fonte eu bebi que Deus nunca está ocupado demais para deixar de atentar para uma oração sincera de um coração quebrantado e contrito, né? É como se Deus, na pessoa do Espírito Santo, que inspirou o autor do livro, é como se ele parasse a genealogia, desse uma pausa no que estava fazendo para registrar a oração de Jabes. Claro que Deus não precisa parar algo para fazer outra coisa, porque Ele é poderoso para fazer tudo ao mesmo tempo, mas humanamente falando é como se Deus tivesse parado, né? E depois desse continuidade com o registro daquela genealogia. Agora a questão é, e se eu não lesse essa genealogia, como que eu ia me deparar com essa fonte? Percebe? Bom, e o que nós podemos extrair dessa genealogia de Esaú especificamente? Eu separei pelo menos 3 lições para o vídeo não ficar muito longo. E a primeira está logo aí no versículo 1, onde diz que Esaú também tem uma geração. Estas são as gerações de Esaú. E depois ele observa que esse Esaú é o Edom, ou o ancestral dos Edomitas, né? Esaú, nós já vimos que significa peludo, né? Óbvio, por ele ter nascido peludo. E Edom significa vermelho, né? Não somente por ele ser avermelhado, mas também pelo guisado vermelho que ele trocou pela primogenitura. Interessante que o autor repete 4 vezes que esse Esaú é o Edom. Por quê, irmãos? Para que não ficasse dúvidas de quem estamos falando, né? Ainda que na Bíblia só existe esse Esaú, mas pessoas com o mesmo nome que o meu existem várias, né? E Deus está mostrando que ele não se confunde com ninguém. Então não adianta eu falar para Deus que deve ter sido outro que fez aquilo que eu estou sendo julgado, porque ele é o Criador e tem o DNA de cada um de nós, né? Tem crente que coloca o nome nos filhos de Abraão, Moisés, Davi, achando que com isso eles vão ter mais chance de serem salvos. Só que não, se você não ensinar para eles o caminho que eles devem andar. Por isso que existem pessoas com nomes de Abraão, Moisés e Davi que estão envolvidas com a criminalidade, né? Muitas vezes, ou porque não foram instruídas, ensinadas acerca de Deus, ou foram e não se decidiram por Deus, né? Mas o fato é que existe a geração de Jacó, ou Israel, e existe a geração de Esaú, ou os Edomitas, né? O interessante é que ambos vieram do mesmo pai, o Isaac, e do mesmo avô, o Abraão. Ou seja, tiveram os mesmos ensinos, as mesmas influências, só que uma geração se voltou para Deus, a de Jacó, e a outra não, a de Esaú. E o que eu aprendo com isso, irmãos? Que existem 2 princípios importantes para a salvação dos nossos descendentes, começando pelos nossos filhos. O primeiro, conforme acabamos de falar, é que eles precisam ser ensinados sobre o Deus que servimos, né? E essa responsabilidade cabe a nós. Será que os meus filhos sabem o que Deus já fez na minha vida? Se eles não souberem é porque eu não testifiquei para eles, né? Irmãos, isso é muito sério. Houve uma geração após o Josué, ou mais precisamente após os anciãos da época do Josué, que não conhecia Deus e nem os feitos que o Senhor fizera no deserto. Por que que eles não conheciam? Porque ninguém contou para eles, né? E como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, teve um endemoniado de uma cidade chamada Gadara, o conhecido como endemoniado gadareno, que após ele ser liberto por Jesus, ele quis acompanhar o mestre pelo caminho, testificando para todo mundo o milagre que ele recebeu, né? E isso é bom, isso é importante, isso é necessário, claro, né? Mas a prioridade é a família. E foi exatamente o que Jesus disse para ele, né? Vai e anuncia para os teus, para os da tua casa, quão grandes coisas Deus te fez.
O segundo princípio para a salvação dos nossos descendentes é que a responsabilidade, uma vez que ouviram, é inteiramente deles, né? O pai não pode salvar os filhos ou os netos, né? A salvação é individual. O que está ao nosso alcance é orar por eles e ensinar a eles o caminho da palavra de Deus, né? No caso do Jacó e do Esaú, cada um foi para um lado. E eu não me refiro ao versículo 6, né? Quando eles se apartaram literalmente. Não, eu estou me referindo à escolha espiritual mesmo. Cada um foi para um lado, né? O Jacó se inclinou para o espírito e o Esaú para a carne. E já que mencionamos o versículo 6, nele está a segunda lição que eu aprendo nesse texto, que é possível estar longe, mas ao mesmo tempo unido, como também é possível estar perto, mas ao mesmo tempo desunido, né? Fisicamente, o Jacó foi para um lado e se distanciou do Esaú, mas eles estavam unidos espiritualmente, porque o Jacó havia se humilhado diante do Esaú, e o Esaú, por sua vez, havia perdoado o Jacó, né? Eles estavam em paz um com o outro. Só que antes estava acontecendo ao contrário, né? Eles estavam perto fisicamente, mas desunidos espiritualmente, né? Tanto que tiveram que se separar para não gerar morte. E agora, nesse texto, eles estavam se distanciando novamente fisicamente, mas com outra motivação, né? A terra não podia conter a prosperidade deles juntos, né? Gados, ovelhas, assim como aconteceu com Abraão e Ló, e que também tiveram que se separar. Então agora o Jacó e o Esaú estavam novamente se separando fisicamente, mas eles estavam unidos espiritualmente, né? Resumindo tudo, eu posso até me afastar de um irmão, mas a questão é qual o motivo, né? O Salmo 133 fala sobre isso, né? Vamos ler? Olha o que diz. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Perceberam, irmãos? A orla das vestes fica próxima ao pé, não é isso? Então a cabeça está longe do pé. Só que o óleo que desce sobre a cabeça, ele vai até o pé. E óleo representa a presença do Espírito Santo, biblicamente, né? Então, mesmo a cabeça estando longe do pé, ela está unida no mesmo corpo que o pé e também é movida pelo mesmo Espírito. Da mesma forma, o Monte Hermon, que está distante a cerca de 350 quilômetros do Monte Sião, mas o vento leva o orvalho de Hermon até Sião, assim como o vento do Espírito, que não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas ele abençoa os irmãos que estão distantes por questão geográfica, mas unidos na mesma fé em Cristo, né? Pela fé, os irmãos do Brasil estão unidos pelo mesmo Espírito Santo aos irmãos que estão do outro lado do mundo. Então tem essas duas vertentes, né? Tem crente que deixa de ir para o culto para não se deparar com o irmão, que é a distância dele. Por outro lado, tem aquele que está distanciado, mas por algum motivo justo, né? E já vimos que Deus sabe tudo, né? Inclusive a motivação pela qual alguém se ausenta do culto. Então, meus irmãos, se você não vai para o culto por mágoa de alguém, não adianta falar que não é. Você pode enganar a mim, ao pastor, a você mesmo, né? Mas ao Deus onisciente ninguém engana. Então, se for por alguma mágoa de um irmão, vai e reconcilia-te com o teu irmão enquanto ele está no teu caminho, né? Porque quando ele for tirado, só vai restar o remorso, né? É difícil se reconciliar? Pode ser para mim, pode ser para você, mas para Deus não. Então, ore para que Deus te ajude a se humilhar e também mover o coração do teu irmão para que ele te perdoe. Já vimos Deus fazer isso com o próprio Jacó e o Esaú, e Deus é o mesmo. Já o versículo 7 nos ensina que riqueza não é sinônimo de salvação e nem de vida espiritual provada por Deus, né? Por sinal, essa é a terceira lição que eu aprendo nesse capítulo 36 de Gênesis. Notem que o Esaú tinha muita riqueza, tanto quanto o Jacó, né? A ponto deles terem que se separar, como aconteceu com Abraão e Ló, seu sobrinho. Mas o contexto da vida espiritual do Esaú era de total desaprovação divina, né?
Interessante que ele estava em paz com Jacó, com seu irmão, mas estava longe de Deus. E isso também é possível, né? Mas o que me chama a atenção nesse versículo 7 é que riqueza não é o termômetro para medir a espiritualidade de alguém. O Senhor Jesus disse algo sobre isso, né? Que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E ele disse isso para os seus discípulos depois dele tratar a avareza do coração de um jovem rico e ele ainda permaneceu com o coração fechado para Deus. Temos também o exemplo da igreja de Laodiceia, que era rica aos olhos dos homens, mas pobre e miserável aos olhos de Deus, enquanto que a de Esmirna era o oposto, né? Era pobre aos olhos dos homens, mas rica diante de Deus. Então, meus irmãos, nunca relacione riqueza com vida no altar. Os judeus fazem isso, né? Por isso que Jesus, em sua onisciência, sabedor do que acontece nas regiões celestiais, ele contou aquela história que não se trata de uma parábola, né? Mas uma história verídica de um rico ardendo em tormentos no Hades e um mendigo em descanso no paraíso, representado pelo seio de Abraão, justamente para refutar esse falso entendimento dos religiosos daquela época e de hoje também. Isso está lá em Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. Claro que não podemos generalizar, né? Abraão era rico e aprovado por Deus, então não é todos os ricos que se perdem. Assim como há muitos pobres com atitudes desaprovadas por Deus e que se perdem. Mas o fato é que riqueza material não significa necessariamente prosperidade, né? Mas a riqueza da graça de Deus, sim. Essa é próspera, mesmo com poucos recursos financeiros. Aquele que é rico da graça de Deus não tem falta de nada. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais esse capítulo do livro de Gênesis. Querendo Deus, no próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo de número 37. Deus abençoe a todos e até lá.